Dando continuidade no DOPSoft programação, ok? Vamos abrir aqui a aplicação que a gente vem seguindo, né? Que a gente vem. Eu tenho duas telas, né? Só por exemplo, eu tô mexendo com essa aqui, eu tava mexendo com essa aqui no último vídeo, né? Então eu vou retirar esses elementos aqui e vou também mudar essa cor de fundo. Vem aqui, né? Na propriedades. Tá muito, né? Vou colocar esse cinza que é bem mais tranquilo aqui, ok? Eu ainda tenho as duas screens, né? As duas telas, né? E tem o GoTo ali só para. Mas vamos fazer nesse vídeo, vamos focar aqui acho que nessa tela mesmo aqui, numa única tela aqui, na tela default, a número 1, screen 1. O que eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui. Vamos elementos, né? Vamos conhecer alguns elementos aqui do tipo botão. Vamos conhecer hoje aqui, nesse vídeo, o momentâneo, né? O momentary. O momentâneo. Olha, eu venho aqui, eu coloco um quadrado. Olha, eu coloquei um quadrado, vou exagerar aqui no tamanho dele, ok? E vou pegar mais dois momentâneos, ok? Então coloquei um ou outro. Então eu venho aqui, quando eu seleciono o objeto, a maioria dos botões, quando eu pego, eu faço um retângulo e vem nessa cor padrão, você não sabe o que é. Mas se você vem aqui olhando na janela de propriedades, eu tenho aqui o Momentary 2, o Momentary 3, então é o tipo botão Momentary, ok? Que é o momentâneo ali, que você pressiona, ele muda, você solta ele, né? Ele volta no estado que está 0, você pressiona, vai para 1, ok? Então, vamos ver algumas coisas novas. Então, eu também vou colocar aqui indicador, 2 botões e 2 indicadores, ó. Então, o elemento que eu estou escolhendo, indicador de multi-state, de vários estados aqui, ó. Também vou colocar um aqui. E eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou posso copiar e posso colar Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, se você olhar aqui também, ó, selecionei tá aquela Multi-State Indicator, indicador de multi-estado. E o outro também, ok? Beleza. Bom, então tenho 2 botões, 2 indicadores. Mas vamos começar a trabalhar um pouco na aparência desses dois. Vamos colocar aqui. Olha, vou deixar ele um pouco mais quadrado e não vou me preocupar com esse aqui, esse botão. Então, o que eu venho aqui? Eu vou dar o duplo clique nele. Então, o que nós vamos ver desse botão aqui? Olha só, esse botão agora, se ele está em estado 0, ele tem essa aparência. Estado 1 é a mesma aqui, olha, eu tenho um preview aqui, né? Ok, vamos então aqui em Picture, ok? E vamos escolher aqui, vamos para opções que eu tenho de figuras. Olha aqui, ó, aparece essa janela, eu venho aqui, eu tenho na série DOP 100 aqui, ó, a série 100, eu tenho aqui uma biblioteca já, né? Eu tenho uma biblioteca então é botões, eu venho aqui escolher aqui, ó, General Buttons, ok? Dá uma olhada para vocês verem, ó, olha só, eu tenho uma variedade aqui de opções. Então eu vou escolher botão azul, esse aqui, ó, esse azul. Então, olha, eu tenho estado 0 e estado 1. Então, o estado 0 eu vou colocar, ó, não pressionado. Eu marquei ele arrasto, solta aqui. E o estado 1 é ele pressionado. Ok? Então, coloquei aqui e vou dar um aceite aqui no, ok? Olha só, ele veio aqui no desenho, só que ele tá grande a imagem, né? A imagem original, o tamanho atual dele é grande. Então, você vem aqui nessa opção, ó, Stretch Mode. Você pode colocar Stretch All ou Stretch 1 por 1 para, se você muda a geometria, ele acompanha, ele fica mais um quadrado, ok? Então isso você tem que fazer em cada estado, ó. No estado 0, mudei o estado, olha lá, vem aqui, ó. Eu sempre na maioria das vezes, vamos selecionar o Stretch 1 por 1 aqui, ok? Bem, selecionamos isso. O que mais é importante nesse primeiro momento? Vem aqui em estilos,
Ó, em estilo, você vem aqui, ó, em estilo, na primeira opção, você dá invisível, ok? Porque ele vai tirar essa moldura e vai ficar só o elemento, só o botão, e vai ficar para mostrar o fundo de tela, ok? E aqui no main, nós temos que colocar, né? Como ele é um botão, ele vai escrever. Então vamos colocar aqui, ó, vamos selecionar o que nós já vimos. Vamos colocar a memória interna, vou trabalhar com a memória interna. Ele vai ser o 0, ó, botão 1.0, ok? Dá um Enter. Então estou escolhendo 1.0, ok, para esse botão e dou OK. Para ele aparecer um endereço aqui, que já estamos selecionando, lembra? Vem aqui em View. Vou aqui em View e vou habilitar o Display All. Olha lá. Então ele está o Write W 1.0. Então eu estou aqui, ele é um botão, vou escrever nesse bit, né? Que é o registro, que é a Word 1, mas o bit 0 dela. Então, ok? Então, olha só. Se eu quiser, esse aqui é o botão, esse aqui vai ser o segundo botão meu. Se eu quiser deixar esse segundo botão do mesmo tamanho aqui, no tamanho, eu seleciono primeiro esse e aperto Shift e seleciono o segundo, tá vendo? Aqui eu venho em General, olha assim, se eu vir aqui, olha, ó, Make the same size. Então ele faz the same size com referência no primeiro que você clicou, que ele fica verde ali o destaque. Então olha, ó, eu deixei no mesmo tamanho já. Ele já copiou o mesmo tamanho, ok? Entendeu o que foi feito? Olha, eu venho aqui, ó, seleciono o primeiro, Shift o segundo. Ele fica uns pontinhos verdes na origem, no outro não. Aí eu venho aqui em General, ó, fazer do mesmo tamanho do original, do verdinho ali. Ó, tá aqui. E eu posso alinhar também, ó, olha só. Selecionei ele, selecionei esse outro aqui. Ainda de novo em General, aqui, ó, tem opções de, ó, Picture. Eu tenho opções de centralização aqui, jogar para alinhar para a esquerda aqui, ó. Então alinhou com base nesse primeiro. Então, ok. Agora eu venho aqui, ó, vou dar duplo clique e fazer a mesma coisa. Eu venho aqui em Picture, vou escolher uma outra cor de botão. Então eu posso tem algumas famílias, tem outras escolhas aqui. Com o tempo a gente vai vendo. Mas vamos escolher aqui na série 100 que tem bastante. Então, General Buttons. Vamos pegar esse laranja, ó. Seleciono para estado 0, seleciono estado 1. Ok? Certo. Olha o tamanho que ele fica. Então eu vou lá em Stretch 1 por 1 no estado 0 e Stretch 1 por 1 no estado 1. Venho em Style, aqui em Estilo, e coloco Invisível. Aí ele já serve para os dois estados, tá? Quando eu troco. Olha lá. Ele serve para os dois estados. Venho aqui e vou colocar o endereço. Vou clicar, vou trabalhar com a memória interna. E vou colocar aqui, ele vai ser o bit 2.0. Lá o outro era 1.0, 2.0. E dou OK. Olha lá. Então ele já escreve, né? Que é o write, o bit 1.0, 2.0. Esse aqui são indicadores, né? Olha lá. Multistado. Então eu quero indicar. Aqui vai ser assim, ó, um botão momentâneo. Se eu apertar o botão azul, eu vou acender um indicador azul. E se eu soltar, ele apaga. Se eu apertar o laranja, ele vai acender laranja. Então vamos pegar aqui, da mesma forma, clicar aqui. Eles sempre, né, os elementos têm um formato parecido, né? Só muda um pouquinho dependendo do elemento que estamos dizendo, mas ele tem esse aspecto, ó. Eu vou lá em Picture, vou clicar para selecionar a figura e vou lá no 100. E agora eu venho aqui em Lamp, né? Esse aqui é o azul primeiro. Então, ó, o estado dele 0, estado ligado quando eu aperto o botão azul. Ok, venho aqui no Size, olha só o tamanho do Size, venho no Stretch e para os dois, pro 0 e pro 1 aqui, ó. Ok, sempre. E venho em Estilo e vou colocar aqui Invisível para tirar aqui o fundo aqui, ó. Ok? E venho aqui em Main, vou escolher, agora é um botão, é um indicador, ele é Read, ele não vai escrever. Então eu vou selecionar a memória interna, só que eu vou selecionar 1.0, porque aquele bit que eu apertar o botão é ele que vai acender, né? Quando ele for para 1 lá, tá ligado a esse indicador, a essa lâmpada aqui. Ok? E vou dar o OK. Então observe que ele fica um read, né? O TW de write é ser read. Mesma coisa vai acontecer. Então vamos fazer primeiro posso fazer um alinhamento com relação a esse aqui,
seleciono o segundo, venho em alinhamento aqui, posso pegar um alinhamento aqui embaixo, ok? Ó, alinhou. Agora, e com relação a esse aqui, ó, selecionei o primeiro indicador, seleciono o segundo, venho aqui para ficar do mesmo tamanho, ó lá, same size. Então já está do mesmo tamanho. Opa, está do mesmo tamanho. Vou só posicionar ele aqui, depois eu posso até alinhar mais, correto? Tá. Posso marcar aqui, vou fazer um alinhamento aqui junto na lateral desse, já está alinhado aqui. Ok. Então agora a mesma coisa, duplo clique nesse aqui. Então eu venho aqui em Picture. Olha, vou escolher, como ele é um botão, aquele é botão laranja, vou escolher uma lâmpada. Então laranja, ó, apagado, estado 0. Uma laranja acesa, ok? Aceito. Venho aqui no Stretch Mode, coloco 1.1 para o estado 0 e para o estado 1, ó. Ok? Venho aqui em Style, coloco. Tem bastante opção, a gente vai aprendendo com o tempo, fazendo umas básicas até a pessoa pegar o jeito, depois vai testando, né? Se não for comentado aqui, tem muita opção, né? Venho aqui em Main, mesma coisa, né? É um botão que eu vou usar a memória interna, eu vou associar aquele bit, o 2.0, que é o mesmo do segundo botão. Ok? Então, aqui mais uma coisa interessante para fazer um teste, olha. Eu vou colocar mais perto aqui, só para... Coloquei perto. Eu posso alinhar de outras formas, mas... Ó, eu posso vir em primeiro, vim aqui, alinhar aqui, ó. Ok. Só uma coisa que você pode fazer para ver o efeito de tudo que fica 0 e 1, observa aqui, ó, no General, eu tenho essa opção aqui, ó, estado 1. Ó, quando está em 1, olha o que ele faz, só para a gente ver o efeito na tela. Então ele fica pressionado e acende, ele fica no estado 1. No estado 0, ó, cliquei aqui, ele estado 0 assim, ó, não está pressionado e está apagado, não está pressionado e está apagado. Posso mudar aqui ou posso mudar aqui dentro, ó. Olha lá. Só para a gente ver os elementos que tem 0 e 1, o aspecto dele, como que vai ficar até, ok? Antes de você realmente estar rodando ele lá, tá bem? Ok, então agora nós vimos como inserir o botão momentâneo e como os indicadores aqui, né? Como dar uma ajeitada nele. Agora eu venho aqui em projeto e vou fazer a minha simulação offline. Ó, cliquei, soltei. Cliquei, fiquei com ele, soltei. Cliquei, soltei. Então ele é momentâneo porque no momento que eu aperto, ó, ele é momentâneo, ó, só 1 e 0. Só deu um pulso, 1 e 0. Ou seguro. Mas ele é momentâneo, ele volta, certo? Ele momentâneo, ele transita para fechar e abre aqui de novo. É como se fosse assim, ok? Então esse é o efeito. Então olha que legal quando a gente usa... Se você usa o fundo de qualquer cor, você coloca invisível, ele fica só o elemento e fica bem bacana o efeito, né? Então é isso. Isso de pouco a pouco, a cada vídeo a gente vai aprendendo mais recursos, né? Então a gente não pode esquecer que a gente sempre tem o recurso de visualizar um endereço aqui. Isso é interessante, né? Porque facilita, né? Você não vai ficar lembrando de tudo, fica mais fácil. Tá aqui já na coisa. Outra coisa, quando você tem as ferramentas de alinhamento. Então o primeiro que você seleciona, ele fica em verde. O segundo, o segundo ele não fica em verde, mas aí você pode copiar tamanho, pode alinhar pela lateral, enfim, você pode fazer uma série de alinhamentos dessa forma, ok? E uma coisa também que a gente pode fazer os testes aqui, olha, do comportamento do que é 0 e 1, só para ver o efeito, tá? Para ver se você escolheu a cor certa, escolheu o tamanho, as coisas. Então é isso. Então, a cada vídeo dessa playlist, nós estamos avançando. Nós vimos aqui os elementos, 2 elementos hoje: o botão momentâneo e o indicador de multi-estado, tá bom? Então agradeço a atenção, muito obrigado.